Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Aprenda, Faça e Ganhe, onde você aprende a fazer bebês hipernaturais do absoluto zero e a ter uma renda extra todos os meses. Meu nome é Mara e hoje eu vou contar para vocês a experiência que eu passei nesse final de semana. Esse final de semana eu participei de uma feira, fui convidada para participar de uma feira. Não temos ainda no Brasil feiras exclusivamente de arte reborn. Existem alguns encontros, as pessoas que marcam encontros por aí, se encontram em alguns parques e tal, mas uma feira oficial da arte reborn ainda não temos. Teremos, talvez, no final do ano. Então, eu fui convidada para uma feira, nem era um espaço propício para o meu trabalho, mas era um espaço onde as pessoas vão mostrar os seus trabalhos. Então, eu estive nessa feira, foi para mim uma experiência incrível, porque foi uma vitrine para mostrar, para falar, para divulgar o meu trabalho para um público completamente diferente do público que eu já havia conhecido em outros lugares, em outros eventos. Foi muito interessante. Eu tive vários retornos positivos a partir dos comentários das pessoas, a partir do momento em que eu decidi que se o povo não vem onde nós estamos, nós, artistas, vamos aonde o povo está. Era uma feira num lugar com uma alimentação assim mais sofisticada, era num andar superior, onde as pessoas quase não nos viam. Então, eu não posso ficar sentada esperando que as pessoas venham até mim. Eu peguei meus cartões, desci e fui onde o povo estava. Divulguei o meu trabalho através de cartões, dizendo que eu estava na feira. E recebi muitas visitas, o que para mim foi muito positivo, porque as pessoas ouvem falar de arte reborn. Algumas compram por sites e têm às vezes uma grande decepção. Às vezes são pessoas que já têm conhecimento sobre a arte, mas que não conhecem de perto, não sabem o processo, não conhecem quem faz. Então, a proximidade do artista com as pessoas, podendo estar ali, explicar para as pessoas como tudo é feito, qual é o processo. Porque existe uma grande dúvida nas pessoas sobre como é feito. Elas acreditam que nós, artista reborn, nós que fazemos esse renascimento, somos as pessoas que criam também a escultura. É muito importante que na nossa honestidade a gente explique para essas pessoas que nós fazemos esse trabalho, essa pintura hipernatural do absoluto zero, mas que não somos nós quem fazemos a escultura. Algumas pessoas pensam que nós fazemos essa escultura a partir de um bloco de silicone. Quer dizer, existe um grande mito em torno do que é a arte reborn. Então, estar num ambiente onde as pessoas vêm até a gente, onde as pessoas perguntam e nós podemos explicar, esclarecer, ver a reação das pessoas é muito importante. É uma vitrine que nós precisamos. A internet é um excelente meio de comunicação visual, mas o toque, o conhecer, o falar pessoalmente com quem faz, perguntar os detalhes, tocar o nosso trabalho, isso é indiscutível que no presencial, quando nós vamos mostrar o nosso trabalho, isso é 100% compensador. Então, nas feiras, normalmente o retorno que eu tenho é o que eu sempre almejo. É mostrar, é demonstrar como é feito, explicar, esclarecer, tá? Observar a reação das pessoas e qual é o público
que nos interessa, que está interessado, que se emociona com o nosso trabalho, né? Esse público que se emociona é o público que compra o seu trabalho. É esse público que vai ver você naquela vitrine, vai pegar o seu contato, vai receber ali as explicações que precisa e é quem vai te procurar depois. Então, a importância de nós termos sempre um material de divulgação, como um cartãozinho, um folder, um cartãozinho com o número do WhatsApp, alguma coisa que divulgue o seu contato. Porque a partir do seu contato, de poder falar com você, de ver o seu trabalho de perto, essas pessoas vão desmistificar o que elas acham que é apenas uma pintura, que é um trabalho de maquiagem. Como sempre perguntam, ah, então você não faz escultura, você recebe então o bebê e daí você passa ali um batonzinho e você dá. Não! Nós temos que contar o processo, porque é isso que dá valor ao nosso trabalho. É isso que vai fazer com que as pessoas nos reconheçam como artista. Então, ser artista reborn não é vender um brinquedo. Nós sabemos disso. Para quem ainda não entrou na arte reborn, saiba que você precisa mostrar. Ah, mas e se ninguém gostar do meu trabalho? O seu trabalho tem um valor que as pessoas que não conhecem a arte passam a reconhecer a partir do momento que você mostra. Eu tenho dito que tenho pessoas que já fazem o trabalho e que me mostram, que me dão retorno, e tem sido muito positivo. Porque são pessoas que quando começaram lá atrás a aprender comigo, elas acharam que não iam conseguir. Elas acharam que não teriam possibilidade de reproduzir, de recriar um bebê com uma pintura tão natural e tão realista. E estão conseguindo. Esse é um retorno maravilhoso que qualquer pessoa que ensina, que mostra, que reproduz, que recria um bebê com essa naturalidade, tem esse reconhecimento, é o que a gente espera, né? Então, conhecer quem realmente faz, para quem ainda não sabe como é a arte reborn, como ela é feita, é muito compensador. Eu lembro de ter ido em algumas vezes, quando os meus filhos eram pequenos, eu morava no Rio, e eu fui algumas vezes na Bienal do Livro, né? Que era um espaço gigantesco, maravilhoso. Mas quando as crianças chegavam na Bienal do Livro e conheciam o autor do livro, o livro tinha outro valor. Talvez até não tivesse interesse no livro se não conhecessem o autor. Então isso fica muito marcado quando a pessoa conhece o artista. Você compra um CD por causa de uma música e você gosta daquela música. Mas você vai no show daquele artista e ele canta outras tantas músicas. Aquele artista consegue encantar você com a arte dele, com o trabalho dele, que não é um só. Ele não faz só um trabalho, ele não faz só um tipo de trabalho, ele faz muitos trabalhos, muitas músicas, muitas coisas artísticas, né? Se a pessoa é pintora, se a pessoa é escritora, ela faz muitas coisas. E quando a pessoa entra em contato com o artista que faz, isso muda muito o panorama. As pessoas me contaram muitos relatos. Uma que comprou um bebê de uma pessoa que divulgava na internet e tal, e quando ela esperava receber, não recebeu. Então, o fato dela estar num ambiente onde ela estava vendo o meu trabalho e estava me vendo, dá ao meu trabalho uma credibilidade muito maior. A vontade de conhecer quem faz e o processo todo, ela se amplia, a pessoa realmente pergunta a respeito e faz muitas perguntas. Ah, você faz por semelhança? Eu posso te mandar fotos? Claro, mas nós temos que explicar sempre que por semelhança não é igual, né? Que por semelhança são traços semelhantes,
alguns detalhes semelhantes e a pessoa acaba então entendendo que se ela vai comprar um bebê por semelhança, ela vai comprar com alguns traços que lembram o bebê dela. Às vezes, por coincidência, é realmente igual ao bebê que ela quer reproduzir. Tive muitos relatos de uma senhora que não teve filhos e que pelo fato de não ter filhos, ela olhou o meu trabalho, ela achou de um realismo tão grande que ela, por não ter tido filhos, não queria pegar no colo por não ter tido ainda a experiência de carregar um bebê. Então ela disse: eu vou te seguir nas redes sociais, eu me interesso muito pelo seu trabalho, eu quero conhecer melhor o seu trabalho, mas eu tenho receio de pegar porque eu ainda não passei pela experiência de ter um bebê. Então, o realismo é tanto que às vezes causa um impacto tão grande nas pessoas que elas se surpreendem com a emoção que elas sentem. Pelo fato de estarmos num local mais distante das pessoas, não era um local de passagem, então estávamos eu e o meu marido, meu filho esteve lá também, e nós decidimos que nós íamos levar, vamos mostrar para que as pessoas venham. E o meu marido desceu com o Joseph, que é um bebê, um real born que eu tenho, que é um bebê feito à semelhança de um bebê real, é um bebê de 60 centímetros, ele tem os olhos muito azuis, eu coloquei cabelo ruivo nele, e esse bebê causou um alvoroço nas pessoas. Mesmo pessoas que estavam totalmente desinteressadas do assunto, elas olhavam para o meu marido, que por ser um homem, carregando um bebê gordo, forte, colorido, com traços muito reais, chamava muita atenção. Então, quando ele se aproximava das mesas para entregar um cartão dizendo: olha, nós estamos ali na feira, vamos nos visitar, é a minha esposa quem faz. Isso causava um impacto muito grande nas pessoas, que talvez se nós não tivéssemos tomado a iniciativa de ir lá, fazer esse contato visual com a arte, talvez não chamássemos tanta atenção. A princípio, assim, como o impacto é grande em todas as feiras para as quais a gente é convidado, eu percebi que sempre me colocam na entrada da feira. Então, apesar de eu estar no local alto, a minha placa de divulgação ficou exatamente na subida da escada. As pessoas começavam a subir a escada e já viam a minha placa. Eu coloquei estrategicamente o maior bebê que eu tenho, que é o bebê real, eu coloquei logo na entrada. Então, quem subia a escada já enxergava a cabecinha do bebê e já ficava curioso. E imediatamente as pessoas vinham para um espaço diferenciado, porque as outras pessoas vendiam roupas, umas vendiam objetos de arte, outras coisas artesanais, uma costura criativa, produtos até industrializados, velas, coisas para chamar a atenção de um público bem diverso. Mas é claro que o que levanta a feira e o que chama a atenção na feira são os bebês reborn. É essa pintura hipernatural, esse encantamento que as pessoas sentem é que chama a atenção. Então, nós temos que aproveitar essa vitrine como se estivéssemos numa galeria de arte. As pessoas vão assistir a uma exposição, vão a uma exposição de arte para observar a arte, para entender a arte, olhar de perto, olhar de longe, tocar ou não tocar quando não é possível, né? Existe em São Paulo um museu super interativo, onde as pessoas podem tocar, falar, fazer sons e tal. A gente tem que usar essa vitrine. Esse momento tem que ser muito bem aproveitado. Eu recebi pessoas com sensibilidade absurda, pessoas que perderam, uma senhora que perdeu o bebê aos 3 anos. Então já não era um bebê, já era uma criança, né? Já maior. E ela ainda não superou. Ela estava com o marido, com o filho, um outro filho, mas ela ainda não superou. Então a vontade dela é que eu reproduza o filho dela de 3 anos. É possível? Claro.
Tudo é possível. Mas eu preciso contar para ela que um bebê com uma idade acima de 9 meses já não é um bebê reborn, como os bebezinhos que estavam ali expostos. O maior que eu tinha era um bebê de 60 centímetros, começava com 42 centímetros até 60 centímetros. Então eu preciso esclarecer para essa pessoa que é possível, mas que para eu reproduzir um bebê maior, eu preciso fazer um orçamento, eu preciso captar um kit, né, que seriam a cabeça e os membros, que tivesse os traços parecidos com o filho dela, mas eu também preciso de um forno específico, um forno maior, né, onde eu consiga colocar uma perna que tenha, vamos dizer, 40 centímetros, porque se no total o bebê vai ter 1 metro, 1,10 m, porque uma criança de 3 anos tem muito mais do que isso até. Mas eu preciso contar para ela que todos esses detalhes precisam de um orçamento, que eu posso fazer, mas que a pintura é diferente, que pelo fato de eu usar mais material, talvez mais cabelo, talvez um cabelo humano, né, para implantar, para que esse bebê seja realmente um bebê como ela deseja. Então eu preciso saber fazer, saber captar esse material e fazer um orçamento para ela. Mas veja como é a arte, como ela possibilita que as pessoas, mesmo ela não tendo comprado um bebê ainda, né, que seria um toddler, um bebê grande, de um tamanho real, mesmo ela não tendo visto pronto, o desejo dela existe, a parte emocional dela foi tocada com a arte, ela, o sentimento dela aflorou a ponto dela me contar a história dela. Isso acontece muito, das pessoas contarem a sua história. Então isso mexe muito com o emocional das pessoas, o impacto que nós causamos. Isso tudo causado pelo realismo, pelo fato dessa pintura ser tão natural e tão convincente. São traços que convencem, além do peso, além da textura, essa pele que nós conseguimos reproduzir. Aqui eu estou terminando um kit que eu comprei para fazer teste e ele é tão real e tem traços tão reais que convence muito, 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 muito. E esse não foi na feira, mas eu tenho certeza que se tivesse ido, apareceriam muitas pessoas dizendo: olha, parece com a fulana, olha, parece com a ciclana, olha, lembra o meu filho, lembra a minha sobrinha, porque isso é esse realismo, é essa maravilha que nós conseguimos recriar, é que encanta as pessoas. Então, ir numa feira não significa eu vou numa feira para fazer vendas. Não, você vai na feira para mostrar, você vai na feira para divulgar, para colocar a sua arte onde as pessoas possam ver, onde elas enxerguem o seu trabalho com outros olhos. Porque a internet, ela inclusive causa, às vezes, uma coisa que não é verdadeira. Às vezes mostra um bebê que às vezes é tão bonito e na internet não parece tanto. E às vezes parece tão bonito e nem é tanto pessoalmente. Tem muitas pessoas decepcionadas com o comprar online um trabalho, né? Mas se você tem possibilidade de mostrar, mostre. Se você tem possibilidade de ir lá, levar na casa da pessoa, você fez um bebê, você está começando. E a pessoa faz uma encomenda com você, uma possível cliente. Peça para ela vir à sua casa, mostre o processo para ela, mostre como as coisas acontecem. É isso que eu faço nas feiras. Eu mostro como as coisas são. A gente causa uma emoção que vem da sensibilidade, aflora uma sensibilidade na pessoa que às vezes ela nem espera. Muitas pessoas vão, passam, dão aquela olhadinha até um pouco receosa e não conseguem evitar. Elas vêm para ver de perto. Muitas pessoas. Uma senhora que tem gêmeas e que ficaram muito tempo na UTI.
E quando saiu, assim, para ela foi um milagre da vida elas terem conseguido sobreviver, porque nasceram muito pequenas. E eu disse para ela que é possível reproduzir. As crianças, na idade em que elas saíram da maternidade, elas saíram da UTI. E ela tem a roupinha com que as crianças saíram naquele dia que saíram da UTI. Para ela, isso assim é um momento muito emocionante, tanto quanto o próprio parto, porque aquele dia as crianças realmente nasceram e foram para casa. Então a intenção dela, da mãe e da avó que estava junto, é que eu reproduza as gêmeas na idade e no peso, no tamanho com que elas saíram da UTI. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem valor assim que a gente possa dizer, isso vai custar tanto. Não, o valor é o maior valor, é o valor do que nós causamos, do que nós conseguimos causar. A pessoa acredita que ela vai pedir para você reproduzir aquele bebê daquela faixa etária, com aquelas características, e você vai fazer porque ela está vendo o seu trabalho, ela está reconhecendo ali que você é capaz de reproduzir. Recebi também um senhor que veio com a esposa e um filho. Ele é um senhor que trabalha com engenharia, engenharia de produção, trabalha com mecânica, dá aula em universidade. Então, assim, a mecânica do movimento é o que ele ensina. E a senhora dele é enfermeira de UTI neonatal, trabalha com crianças e ensina as enfermeiras a trabalharem com crianças. Então, são pessoas que realmente conhecem crianças além de serem pais, né? Reconhecem toda a mecânica do movimento. E esse senhor disse que lhe interessa muito o meu trabalho pelo fato de que ele é tão real que ele teve a ideia de reproduzir mecanicamente os movimentos do bebê para que esse bebê ganhe movimentos. Então perceba o quanto a pintura é real e convincente, a ponto de uma pessoa que trabalha com mecânica querer reproduzir um bebê que realmente se mexa. Eu fiquei muito impressionada com o fato de causar essa impressão nele de que é tão real que se colocar uma máquina vai parecer realmente um bebê. É muito interessante isso. A esposa dele ficou muito impressionada porque ela ensina as outras enfermeiras a trabalharem com os bebês e como cuidar, como movimentar, como quando nasce, né, tudo que precisa fazer. Ela ficou muito impressionada com isso. E me chamou muito a atenção que tinha com eles um filho adolescente, um rapaz, que também ficou interessado. Então, isso tudo é a recompensa do trabalho. Então, estar num lugar onde tem uma circulação grande de pessoas que vão olhar o seu trabalho e vão dizer para você, vão atestar, você vai receber um atestado, como ele disse, esse senhor que é engenheiro, que para criar bebês com esse realismo, só sendo uma grande artista. Isso para mim é um diploma. Eu não preciso que ninguém me ateste que eu sei fazer. A resposta das pessoas que estão ali é que nos dão esse aval do que é real, do que é verdadeiro, do que nós causamos. Então, se você ainda não é artista reborn, comece a elaborar o seu trabalho a partir do investir em você, investir em conhecimento, investir em como reproduzir um bebê que seja, mas que seja convincente. Essa senhora mesmo, que é enfermeira, me disse que uma amiga brasileira, casada com um italiano e que mora na Itália, durante a pandemia, resolveu aprender a fazer bebê reborn. Porque ela estava sentindo que ela estava sem nada para fazer, com tempo ocioso, precisando de uma renda extra, né? Que é a nossa proposta é fazer do absoluto zero e ter uma renda extra todos os meses. Essa pintura hipernatural que convence. Essa senhora que mora na Itália passou a fazer bebê reborn.
fez um bebê reborn até agora. Mas ela está realizada, porque ela conseguiu fazer o bebê que ela imaginava conseguir fazer. E ficou muito interessada em me colocar em contato com essa amiga que mora na Itália, para que essa amiga veja que eu tenho uma técnica que é tão convincente que só vai agregar valor ao trabalho dela. Eu fiquei muito feliz com isso. A gente tem que aproveitar ao máximo essa exposição. A feira é um lugar sempre que aproxima o público do artista, seja lá de que arte for, seja lá qual for o seu trabalho, seja lá em que nível você esteja na sua arte. Não se preocupe em mostrar, não tenha medo de mostrar. Eu sempre digo assim, você acha que não sabe muito, mas considere que a maioria das pessoas que está ali não sabe nada. E você já detém o conhecimento, você já sabe como fazer, você já entendeu o processo. Eu digo para uma aluna que eu tenho que é muito especial, que ela já é uma artista, ela já detém o conhecimento, porque a princípio ela precisava muito da minha mentoria, da minha opinião, do meu acompanhamento, que se chama mentoria, mas é um acompanhamento em tempo real. Agora ela está liberta, ela já descobriu as fórmulas, as misturas a fazer, ela já sabe que cores ela quer usar, ela já sabe que cabelos ela quer implantar, ela está feliz porque ela está livre. Ela pode assistir às aulas daqui para lá e de lá para cá, rever as aulas todas e fazer o seu trabalho com liberdade. Então, quando nós que ensinamos nos tornamos desnecessários, é o nosso troféu. Porque aí quem procurou aprender com você, quem viu o seu trabalho, quem acompanhou o passo a passo sendo feito junto com você, pegando na sua mão, te ensinando a fazer, quando essa pessoa não precisa mais de você, é a realização do artista, qualquer artista. Então, sempre a exposição, o mostrar, o levar, acreditar que alguém vai gostar do seu trabalho. Nunca ache que não vai gostar. Alguém sempre vai gostar do seu trabalho, porque você vai estar ali mostrando a sua técnica, a sua habilidade, o conhecimento que você adquiriu. O marketing é muito importante. E quem faz o nosso marketing? Nós mesmos. Divulgando, entregando cartões, nunca achando que sabemos tudo, porque não sabemos. Procurando as pessoas com humildade, convidando a conhecer o nosso trabalho. É muito compensador quando a pessoa vem, ela ouve que você tem um trabalho e aquele apelo emocional causa nas pessoas assim, uma reação positiva e nos confere sempre uma realização muito grande. Então, às vezes, estar num ambiente que não seja um ambiente só para a arte reborn é uma vitrine muito maior, porque ali eu não tenho concorrência, ali ninguém está concorrendo comigo, eu sou a única artista ali e o meu trabalho pode ser visto detalhadamente. Então, assim, criar, reproduzir, aprender, fazer e ganhar, ter uma renda extra todos os meses com a Arte Reborn é muito compensador. Tá? Tem algumas situações em que eu vejo, às vezes, eu tenho visto e ouvido, quando as pessoas chegam num labirinto e não sabem para onde ir. Eu cheguei num ponto do meu trabalho e agora não sei resolver. Aprenda a resolver devagar, com técnica, com habilidade e vai resolver.
e vai chegar num estado de excelência do seu trabalho. Então, essa experiência que as pessoas vivem quando conhecem o nosso trabalho, ela é assim, o retorno que a gente espera. É o que nós queremos, é o que você precisa, é mostrar o seu trabalho. Alguém sempre vai gostar. Então, experienciar isso, viver isso é muito importante. Então, esse era o retorno que eu queria dar para vocês, porque eu havia contado que ia participar de uma feira. Então, quem me segue fica sabendo como foi a experiência. Foi maravilhosa, ok? Nos vemos um outro dia.